Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre marketing digital. Meu nome é Sander Neves, eu sou professor da Docton e essa disciplina é super importante para vários cursos e a gente vai refletir um pouco a respeito de alguns pontos que são de tendências do mercado, o que a gente precisa saber quando a gente está pensando em marketing digital, ok? Vamos começar falando um pouco do comércio nas redes sociais, né? O mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos e o que antes parecia apenas uma brincadeira, parecia apenas entretenimento, se tornou uma relação séria entre pessoas, principalmente a partir do advento do comércio digital. Hoje tem grandes lojas que trabalham, que conseguem vender mais, inclusive a partir das relações com os clientes no ambiente virtual do que no ambiente presencial. E também temos mídias que hoje, temos empresas hoje que trabalham simplesmente com as redes sociais, nem loja física elas possuem. Então é importante que a gente tenha conhecimento em relação a isso, para que a gente saiba potencializar o uso dessas redes sociais, ok? Uma pergunta que a gente deve, algumas perguntas que a gente deve se fazer quando a gente trabalha nessa área é a primeira: quais são as principais redes que estão sendo utilizadas no momento atual? A cada ano que passa, surgem novas redes sociais. Então, o que é importante para quem trabalha com essa área? É ficar ligado em relação às novidades que acontecem, né? Até pouco tempo atrás, a principal rede social era o Orkut. Talvez parte de vocês nem saibam o que é o Orkut, mas foi a primeira grande rede social que surgiu de interatividade entre as pessoas, foi o Orkut. Hoje aí passou um pouco, entra o Facebook e hoje nesse momento, né, o TikTok que está fazendo muito sucesso entre as pessoas e vai sempre aparecer novas redes. Ou seja, o que a gente tem que ficar ligado nessa questão? É que as redes sociais estão sempre em franco desenvolvimento. Então a gente tem sempre que estudar as redes sociais, saber nas novidades, ficar antenado com as novidades e a partir daí a gente consegue entender qual que é o funcionamento do mercado e saber qual que é a melhor rede social que se encaixa ao nosso produto ou serviço, ok? Outra coisa é em relação ao perfil do público. Qual que é o perfil do público que eu vou trabalhar? Tem perfis de público diferentes, redes sociais com diferentes perfis de público. Então é muito importante que a gente saiba qual que é o perfil de público que a gente quer atingir, porque a partir daí a gente consegue potencializar o uso das redes sociais. Lembra-se, aí eu coloquei uma questão que você se lembra do boca a boca? O boca a boca era quando as pessoas espalhavam, né, o que pensavam, né, em relação a algum produto ou serviço, conversando pessoalmente com as outras pessoas. Hoje isso acabou. Acabou não, ainda acontece, mas em uma menor escala. Hoje, com poucos cliques, a gente consegue atingir centenas, talvez milhares de pessoas, a depender do alcance das nossas redes sociais. Tá? Isso, esse alcance pode ser um alcance pago ou não. Isso vai depender da sua envergadura, dos seus objetivos, né, que você tem com as redes sociais, ok? Um ponto importante das redes sociais é que ela incentiva a interatividade, né? As redes sociais elas estão cada vez mais interativas, estão cada vez mais criando robozinhos que conseguem entender o que a gente está fazendo, a nossa navegabilidade começa a nos mandar para o lado que a gente vai pesquisar. Faça um teste, por exemplo. Entre numa rede social e digite lá comprar geladeira, comprar fogão, comprar televisão. A partir desse momento, você vai começar a ser bombardeado de anúncios em relação àquilo que você deseja comprar, ok? Não só anúncios, empresas, mas como pessoas que têm esse interesse também. Se você pega uma rede social e assiste um vídeo de determinado ponto, de determinado tema, a partir desse vídeo que você assiste, você começa a receber uma enxurrada de outros vídeos sobre esse mesmo ponto,
ok? Você que vai vender um produto ou serviço, tem que ficar ligado nessa parte que há como mensurar hoje quais comerciais que você está fazendo dentro das redes sociais que tem dado mais certo. E a partir desses comerciais que tem dado dessas publicidades que tem dado mais certo, que você consegue definir o perfil do seu público, seja por área, né, de abrangência, seja por idade, seja por sexo, seja por escolhas, né, por tendências. Então é importante que quando você vá para as redes sociais, você entenda como que é esse funcionamento. É, vamos lá. Conteúdos gerados por empresas. As empresas que estão hoje dentro das redes sociais, né, junto às redes sociais, eu espero que as grandes, todas as grandes empresas estão, e eu espero que as empresas que vocês vão trabalhar estejam também, porque é um meio hoje muito fácil de você chegar até seu público-alvo. Tem aumentado cada vez mais os valores de investimento nessas redes sociais, mas mesmo assim ela ainda se torna mais barato que as mídias tradicionais, tá? É, a, uma diferença básica que tem em relação às redes sociais é que as pessoas deixaram de ser passivas e começaram a ser ativas. Como assim deixaram de ser passivas e começaram a ser ativas? É porque as próprias pessoas começam a emitir opinião e formar opinião. Né? As pessoas hoje cada vez mais são formadores de opinião. Né? O que às vezes você está em dúvida se vai um serviço e a partir da sugestão de uma pessoa que faz parte da sua cadeia de pessoas dentro da rede social, você se define pela compra ou não a partir daquele comentário da pessoa, a partir de um vídeo de uma pessoa. Então é importante a gente ter essa noção que as pessoas hoje elas são emissores ao mesmo tempo que elas são receptores e elas compartilham as experiências que têm, seja para o bem, seja para o mal, tá bom? Alguns cientistas indicam que a partir disso a sociedade é vista como uma comunidade, né? O que antes era restrito às relações presenciais, as relações face a face, olho no olho, hoje você pode trocar ideias, você pode se ligar a algumas pessoas para criar uma empresa, para trabalhar junto, que você nunca tenha visto essa pessoa presencialmente. Então, hoje, as comunidades que até então eram uma definição de pessoas que estavam dentro de um mesmo locus, né? Dentro de um mesmo local, hoje essas pessoas elas não precisam necessariamente estar no mesmo lugar para conseguir atingir os mesmos objetivos. Né? O sentimento de pertencimento hoje ultrapassa a barreira do presencial, ok? E outra coisa que é importante é a importância da estratégia segmentada. Hoje, mesmo que você tenha uma loja de serviços, nessa loja de serviços você deve ter uma série de possibilidades de atingir diferentes tipos de público, né? Você pode ter sei lá, uma empresa de roupas e nessa empresa de roupas você pode ter roupas para jovens, você pode ter roupas para adultos, você pode ter roupas para classe A, você pode ter roupas para classe B, uma loja de carros. A loja de carros tem carros para todos os tipos de classe, né? Então é importante que você consiga segmentar o seu público. Quanto mais conhecimento você tiver do seu público, maior a possibilidade de você atingir os seus objetivos, ok? E cuidado com os pequenos deslizes, né? Um pequeno deslize na rede social pode virar uma montanha, uma bola de neve, né? E te dar muito dor de cabeça. Então é muito importante que quando você entrar na rede social, você pense muito bem antes de fazer uma postagem, de tecer um comentário e uma coisa que não mudou. Sempre trate o seu cliente como centro das suas atenções. Seu cliente precisa de atenção e você precisa buscar alternativas para saciar aquele desejo do cliente, aquele ímpeto do cliente na hora de fazer as suas compras. Ok? Tem aqui, dentro desse ambiente, assim, tem os influenciadores digitais ganham cada vez mais espaço, né? A gente está encontrando aí, está tendo
tá conhecendo muitos influenciadores. Tem pessoas hoje que trabalham como influenciadores e não fazem mais nada e ganham. Como que eu vou ser o influenciador digital? O principal, o principal é você ter conteúdo. As pessoas consomem conteúdo. Se o conteúdo é bom ou ruim, vai variar de acordo com a pessoa que está recebendo aquele conteúdo. Se o conteúdo tem algum sentido para você ou para outra pessoa, varia muito. Mas o fim de tudo é o conteúdo, aquilo que você passa adiante. Então, se você tem uma rede social, você tem que pensar o que eu estou passando para as pessoas que eu quero atingir. E a partir daí você consegue delimitar, você consegue aprofundar, você consegue entender melhor como que é o seu cliente, ok? Responda sempre que possível, nunca deixe um cliente no vácuo, né? Talvez a resposta que você vai dar para ele não seja a resposta que ele gostaria de ter. Por exemplo, você vai pedir um desconto para o cliente, vai pedir para dividir mais vezes do que é possível dentro da sua lógica, dentro da lógica da sua empresa, né? Mas o mais importante é você deixar o cliente o mais satisfeito possível. E isso só acontece se você entender seu cliente, se você começar a responder, interagir, dar feedbacks para esses clientes, ok? Não é para vender produto. Você vende marca hoje, né? A gente tem uma marca e em cima dessa marca a gente consegue criar uma lógica de mercado que pode ser que não exista. Inclusive, tem produtos que aparecem e somem de uma maneira super ágil. Por quê? Porque a tendência era que aquele produto fosse perecível mesmo. Tem produtos que vendem só determinada época do ano, tem produtos de longa durabilidade, mas o mais importante de tudo é que você venda um prazer, você venda um desejo para o cliente, não venda simplesmente um serviço ou um produto, tá bom? Você tem que dar valor àquele produto, você tem que encontrar uma forma de valorizar aquele produto ou serviço que você vai vender. Outra, vamos pensar na relação entre as pessoas que compram esses produtos. Geralmente as pessoas que compram determinados produtos, ela tem alguma coisa em comum, né? Ou moram no mesmo lugar, ou têm os mesmos gostos, ou recebem, né, o salário mais ou menos o mesmo valor. Então tem tudo, a gente precisa de entender quais são essas pessoas que a gente está querendo vender, que a partir daí a gente consegue criar elos fortes com esses consumidores, né? E o consumidor passa a se sentir pertencendo, o pertencimento daquele produto, ele sente que pertence àquele produto, ele pertence àquele serviço. Uma coisa que me chama muita atenção, vocês já repararam que tem pessoas que compram um celular da Apple e colocam a maçãzinha lá na traseira, na dianteira do carro, na lateral do carro, que seja. Mas a pessoa compra e faz publicidade gratuita. Além de comprar o produto, ainda faz publicidade para a empresa. Tá? Buscar elas em busca de clientes permanentes. Esses clientes permanentes você faz com trocando produtos e serviços, criando formas de o cliente de tempos em tempos precisa ser cutucado, ele precisa entrar num banco de dados e a partir desse banco de dados você consegue pensar em quais formas quais alternativas você tem para convencer seu cliente de comprar aquele produto ou serviço, né? E há diferentes estratégias comerciais, elas variam muito e principalmente em relação a um perfil do cliente. Então você precisa pensar muito no perfil do cliente. Não adianta você vender um produto de classe A para classe E. Não adianta você vender um produto da classe D para a classe A. Né? Então a gente precisa muito pensar quais estratégias comerciais eu vou me utilizar para chegar até o cliente, para o cliente de fato efetivar a compra. Como que eu vou fazer isso, gente? Pensando qual que é o perfil do cliente, estudando o perfil do cliente. Você precisa de criar um elo permanente com o cliente, inclusive feliz aniversário, feliz Natal, né? Qual
qualquer contato que você tiver com o cliente, e não só vender. É óbvio que você, quando você dá um Feliz Natal, dá um Feliz Aniversário para o cliente, tem uma coisa no fundo para isso, né? Mas o que você precisa fazer é mostrar para o cliente que você vai ganhar, mas ele também vai ganhar ao adquirir aquele produto ou serviço, ok? É, a cultura sempre em mutação, isso é muito legal, né? A cultura nunca é parada em si mesma. A cultura está sempre em desenvolvimento, né? Pode ser que você, por exemplo, ache que algumas coisas, determinadas coisas culturais estão acontecendo hoje, pioraram a sociedade. E você também pode pensar que algumas coisas que foram criadas hoje, melhoraram a sociedade. O que é importante a gente ter certeza? É que a cultura está sempre em movimento. A cultura nunca para. A cultura nunca para. Tá? Nós somos parte dessa cultura e podemos, inclusive, colaborar. Nós podemos colaborar com o desenvolvimento cultural de um lugar que a gente está, de uma cidade que a gente está, do bairro que a gente está, né, ou do estado que a gente está. Isso tudo vai depender do alcance que a gente conseguir, como pessoa e como profissional, passar adiante para a sociedade. Tá bom? Nova forma de fazer negócio é local exclusivo ou ajuda na expansão. Tem algumas lojas hoje que elas trabalham com grandes galpões. As lojas virtuais escolhem um lugar onde tem incentivo fiscal, obviamente, e também escolhem um lugar que de fácil acesso para as principais zonas de compra, né? Principais zonas de consumidores que tem. Você escolhe um lugar que tem poucos impostos ou nenhum, tem muita empresa que ganha isenção de décadas de impostos, né? Então, quando você for criar sua empresa, trabalhar na empresa, você vai entender isso, que há locais estratégicos e nesses locais estratégicos você escolhe como que você vai fazer, ok? Vamos lá. Terminou. Bom, essa é a primeira parte, né, de uma reflexão a respeito de marketing digital. E a partir de agora, vocês vão se desenvolver a disciplina virtual. Já tem vários conteúdos lá, além de vídeos, textos, animações, uma série de objetos de aprendizagem que vocês vão conseguir se desenvolver. Ok? Fiquem bem e até a próxima. Tchau.